Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, através do Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a segunda lição com o título Somos Cristãos. E para comentar esta lição, contamos com a presença do presbítero irmão Jonatas Éder. Pai do seu irmão Éder. Pai do seu pastor Dani Jackson. Do diácono irmão Ramon Diego. Pai do seu irmão Ramon. Pai do seu pastor Nath Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do seu irmão Jonas. Pai do seu pastor Nath Jackson. Nesta lição, veremos o processo de transição das ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Estudaremos que a Igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. E, por fim, mostraremos que Paulo e outros apóstolos tiveram muita dificuldade de mostrar aos judaizantes o limite entre judaísmo e cristianismo. Irmão Éder, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Sim, senhor pastor. O texto áureo está em Atos 15:19, que diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Irmão Ramon, qual a verdade prática desta semana? Sim, senhor pastor. A verdade prática diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo objetivo, elencar as expressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho da Graça. E terceiro e último objetivo, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gálatas capítulo 2, versículos do 1 ao 9 e versículo 14. Acompanhe conosco. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e esta oportunidade nós estamos estudando a segunda lição que tem como título Somos Cristãos. Semana passada estivemos estudando a lição de número 1, que teve como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja.
E baseado nos textos de Atos dos Apóstolos, 1 Pedro 3 e 2 Pedro 2, nós aprendemos sobre as ameaças dos lobos vorazes, ali o contexto do apóstolo Paulo, aquele discurso de despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros ali em Éfeso. Aprendemos sobre a definição de apologética, porque esta lição neste trimestre é uma lição apologética. Aprendemos por que devemos combater as heresias. Aprendemos sobre a definição de heresia, heresias no Novo Testamento e heresias e de perdição. E aprendemos aqui a como refutar estas heresias, mostrando de que as heresias que atacam a igreja na contemporaneidade não são diferentes das heresias que atacavam a igreja no primeiro século. Porque as mesmas tônicas, os mesmos assuntos, só mudam pessoas, épocas e roupagem. Mas a essência é sempre a mesma coisa, sempre ataques contra a ortodoxia bíblica, contra, sobretudo, que nós comentamos aqui, a cristologia e as doutrinas basais da fé cristã. E hoje nós estamos estudando uma lição que tem como título Somos Cristãos. Irmão Éder, quando falamos que somos cristãos, estamos falando de uma identidade. Exato. Paz do Senhor para os professores, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui. A ideia de somos cristãos, pastor, parte do pressuposto de que nós não somos uma atualização dentro do judaísmo. Nós também não somos partes de uma seita, como Paulo disse que falaram sobre ele. Na verdade, Lucas, já escrevendo Atos, diz que a seita dos nazarenos, né? Como se nós fôssemos partes integrantes dentro do judaísmo. É claro que a promessa de Deus encontra-se no Antigo Testamento. É claro que o Antigo Testamento prefigura muita coisa. Tipologicamente nós encontramos muita coisa, mas o cristianismo, ele é uma realidade universal. É algo para todos os povos, línguas e nações. E eu gosto de pensar algo que eu aprendi com um dos professores, que Deus, quando olha para o mundo, ele vê os judeus, ele vê os gentios e ele vê a igreja. Então, nesse aspecto de somos cristãos, está dizendo o seguinte: nós olhamos para o Antigo Testamento com as promessas de Abraão para a nação de Israel, mas nós não somos judeus. Nós somos descendência de Abraão, como diz o autor aos Hebreus, através da fé, e não porque nascemos na carne. Paulo vai tratar disso também em Romanos. Então, acredito que essa identidade de somos cristãos precisa ser reafirmada hoje, já que, infelizmente, o judaísmo, vamos chamar assim, né, está entrando novamente dentro de alguns arraiais, e aí a gente precisa estar atento. Então, hoje, a identidade de somos cristãos, na realidade, é para dizer o seguinte: eu não preciso trazer o que é do judaísmo para dentro da minha prática cristã. A partir de Cristo, as coisas mudam. Até a forma de adoração, no seu sentido pleno, é diferente. Eu não preciso mais de um sacrifício, eu já tenho o Cordeiro de Deus. Vamos chamar a primeira tela de nossa lição. Aí nós temos o mapa mental, que é a síntese, né? Os tópicos, a estrutura dos tópicos, como estão organizados a lição desta semana, né, irmão Ramon? Sim, senhor, pastor. A gente vê, né, que sempre a lição ela traz alguns temas. Por exemplo, o tema central, né, que desde a lição passada nós viemos apresentando, que é o tema apologética. Aí a gente vê também que o primeiro é apontar, né, prevenindo-se contra a tendência judaizante, né, e ali a gente já vai subindo outra vez a Jerusalém, que está em Gálatas 2, né, e depois a gente vai comentando objetivos da reunião, Tito e a circuncisão. A gente vem também ao ponto de elencar. Elencar o quê? A tendência judaizante no início da igreja. A gente vai ver, né, o espanto dos apóstolos, que também vai ser tratado, né? Quem eram os judaizantes, no versículo de número 4. A gente vai ver o clima de tensão
E também o último ponto é mostrar, né, que é a tendência judaizante no dia de hoje. E aqui é um ponto bastante interessante, né? A gente vai falar sobre o mesmo evangelho, a gente vai mostrar sobre o perigo da doutrina judaizante e também as práticas judaizantes atuais, que a gente observa aí, pastor, que o evangelho o tema já está dizendo, né? Somos cristãos. Então a gente não precisa, foi dito aqui pelo nosso professor, trazer certos elementos. E essa lição, ela caiu muito bem na época, né? Porque a gente vê que certas pessoas por aí estão trazendo objetos do termo judeu para os dias de hoje. E a gente vai ver, pastor, que isto está fora do contexto de somos cristãos. Vamos chamar a próxima tela? E aí, irmão Jonas, a próxima tela fala dos objetivos e a palavra-chave desta lição é evangelho. Certo, a palavra-chave é a palavra evangelho. E antes de falar dessa palavra-chave, os objetivos em si mostram o seguinte: apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça e mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Os objetivos da lição, que estão atrelados diretamente a cada tópico, eles dão, na verdade, uma direção. Observe que o primeiro objetivo, no primeiro tópico, é apontar. O segundo é elencar e o terceiro é justamente mostrar. Observe que o terceiro tópico da lição com esse objetivo é aqui que a gente faz uma atualização de tudo que a gente viu lá atrás. Então essa atualização ou essa aplicação está mais concentrada justamente nesse terceiro tópico. E todos os objetivos giram em torno da palavra evangelho, que significa boas novas, para mostrar que o evangelho ele não é uma ramificação das doutrinas farisaicas, não é uma extensão do judaísmo, é algo realmente à parte. E aí é importante até destacar, irmão Jonas, que, por exemplo, apontar a tendência judaizante predominante entre os cristãos. Aí alguém pode assim perguntar, irmão Éder, mas por que estamos falando dos primeiros cristãos? Por que essa tendência predominante entre os primeiros cristãos, essa tendência judaizante? Vale lembrar que estamos falando do nascedouro da fé cristã, estamos falando de que Jesus era judeu, Isso. Os 12 apóstolos eram judeus, as escrituras que Jesus utilizava era Taná, Antigo Testamento, o templo que Jesus frequentava era a sinagoga, Isso. Jesus frequentava a sinagoga e Jesus frequentava o templo. Isso. Então, a perspectiva messiânica era uma perspectiva judaica. Jesus sempre fazia menção ao que nós chamamos de Antigo Testamento e para eles Taná. Isso. Tanto é essa tendência judaica deste movimento, vamos chamar movimento de Jesus, como é elencado na academia, movimento de Jesus. Então, predominantemente no seu nascedor, inclusive até o Pentecostes, os que estavam ali eram judeus. No máximo prosélitos, né? No máximo prosélitos. Inclusive até Roma enxergou assim, quando foi citado aqui, que foi apresentado na lição anterior, que eles eram classificados como seita dos nazarenos, ou seja, nazarenos, judeus ou subdivisão do farisaísmo. Isso. Lembrando de que eles foram identificados como cristãos, não em Jerusalém, mas em Antioquia. Na diáspora. Em Antioquia, justamente a base missionária para o mundo gentil, é onde eles foram identificados como cristãos. Então, é naturalmente compreensível que houvesse essa tendência judaizante entre os cristãos, considerando que até o Pentecostes, o movimento, vou chamar o movimento de Jesus, aqueles que não eram ainda chamados cristãos, eram chamados seita dos nazarenos. E Paulo também chama de os do caminho. Os do caminho. O caminho, que era outra terminologia para esse movimento. Então é até compreensível entender
por que é que os judaizantes tiveram tanta força e tanta influência no início da história da igreja? É como o senhor bem disse, né? Jesus era judeu, a linguagem era judia, o território era judaico, os discípulos eram judeus, os primeiros convertidos também. Então você tem todo um bojo sociocultural, religioso, e eu acredito, pastor, que ainda existe uma influência dos próprios apóstolos, não é? A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro escrevendo e pregando, e a gente observa que o desejo deles, e eu estou falando aqui de Paulo escrevendo aos Romanos, era que o povo de Deus, no caso aqui os judeus, tivessem abraçado a fé, não é? E se tornado aquilo que a gente conhece hoje como judeu messiânico. Mas a ideia é de que o cristianismo precisa, ou precisava, já que aconteceu, dessa cisão, para que ele pudesse atingir o mundo gentílico. E essa chave demorou a mudar porque os grandes pregadores da época, como Pedro, né, e eu não estou dizendo que Pedro era judaizante, não, tá? Isso é outra questão. Estou dizendo que ele defendia o seu pensamento judaico. Isso fica claro quando você vai ler, por exemplo, Atos 10, ali a questão de Cornélio, né? Atos 10. Isso. E Cornélio é um gentio que precisa conversar com Pedro, o anjo aparece lá, e ele tem dificuldade em lidar com isso. E aí a gente sabe que Deus chamou Paulo para o mundo gentílico. Mas o que eu queria dizer aqui é que essa dificuldade de não desmembrar, mas entender que o evangelho para os gentios vai funcionar de uma forma e para os judeus vai funcionar de outra forma, demorou-se a entender. Não somente pelos que aceitavam, mas também até pelos que vão pregar. E é por isso que Paulo vai, junto com Barnabé, pregar para os gentios e Pedro continua pregando para a comunidade judaica. É claro, esse processo também foi um pouco complexo, porque quando Jesus diz assim, ide por todo mundo, façam discípulos, né? Marcos 15, quando Jesus diz em Atos, capítulo 1, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura e tal, começa em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra, a gente observa que os discípulos têm essa dificuldade de ultrapassar as barreiras sociocultural. Só que o evangelho veio para quebrar essas barreiras. E eu ouvi, faz um tempo, mas eu ouvi um pregador dizer o seguinte, como eles não cumpriram Atos 1 e 8, Deus permitiu Atos 8 e 1, que é aquela diáspora que vem da perseguição dos próprios judeus para que a mensagem do evangelho se espalhasse depois da morte de Estevão. Então, a ideia é, o mundo que o cristianismo nasce é judeu. Mas a pergunta é intuito de Deus que as pessoas se tornem primeiro judeus para depois se tornarem cristãos, ou elas podem automaticamente se tornar cristãos, sem passar pelos ritos judaicos. E é esse embate que nós vamos estudar hoje. Esse é o gargalo do problema, né? Vamos para a próxima tela. Na próxima tela nós temos aí a definição de evangelho, irmão Ramon. Sim, senhor, pastor. A lição de hoje é baseada geral no termo evangelho. Não é? E a gente vai ver que o termo aí vem da palavra grega, não é, que é evangelion, não é, e significa literalmente uma boa notícia ou boas novas, não é? O evangelho são boas novas de perdão dos pecados, de salvação para a alma de vida eterna em Cristo Jesus. Aí está todas as referências, né? E Paulo em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, vai dizer, e ele definiu o evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pastor. Vamos para a primeira tela. A tela, isso. Nós estamos prevenindo-se contra a tendência judaizante. Irmão Jonas, nós temos aí subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas 2, 1 e 2. O objetivo da reunião, Tito e a circuncisão, Gálatas 2 e 5. Na verdade, esse primeiro tópico é uma exposição, né, desse capítulo 2 do livro de Gálatas. Aqui já foi apontado pelo irmão Éder, esse gargalo do início da história da igreja. É até compreensível entender a resistência dos apóstolos em levar esta mensagem além fronteira judaica. Por exemplo, o fato quando Jesus chega em Atos 1:8 diz assim, vocês fiquem
Aí até que do alto sejais revestidos do poder, mas recebereis virtudes ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Provavelmente os judeus tenham entendido, ok, Judeia, Samaria... Dá para atingir porque são judeus também, confins da terra, então eu tenho que levar esta palavra aos judeus dispersos. Isso. Aos judeus que estão ao redor do mundo. Isso é tão evidente que quando Jesus vai subir aos céus, no mesmo capítulo, qual é a pergunta que se faz a Jesus? Mestre, quando tu restaurarás o reino a Israel? Veja que Jesus já tinha dado um curso de discipulado intensivo a ele, 3 anos e meio. Lucas diz que Jesus abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras, eles expulsaram demônios, eles foram usados por Deus para curar enfermos. Jesus teve um ministério muito mais prático do que teórico. O próprio Lucas, quando vai fazer um levantamento da vida de Jesus, que aí resultou no Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele diz assim, olha, aquilo que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar, ou seja, o material que ele colheu, as informações que ele teve acesso, foram tão poderosas as informações acerca do que Jesus fazia, que ele diz, eu não posso dizer que Jesus ensinava para depois fazer. Porque o ministério dele é caracterizado primeiro pelo exemplo. E ele fazia, e depois que ele fazia, ele ensinava. Então, a dificuldade do judeu nesta época era, ora, Jesus é o Messias, os discípulos, né? Jesus é o Messias, cumprimento das Escrituras, o reino de Deus vai ser instaurado, não sei quando, mas vai ser instaurado. Ele se guardando e se reservando por toda uma identidade ligada à aliança. E aí, de repente, agora vem um gentio que vive no templo dos deuses da fertilidade, comendo carne sacrificada a ídolos, vivendo uma vida em completa dissolução. Aí ele olha para o gentio e diz, como é que esse gentio vai se encaixar neste projeto de Deus? Essa é a questão. A questão todinha é justamente essa, porque enquanto está no ambiente dos judeus, fica uma coisa até mais fácil para o próprio judeu. Mas você vê um gentio que está entrando independente do tipo moral do gentio. Independente. Porque se for um gentio com a vida desregrada, fica mais complicado ainda, porque é considerado literalmente como imundo. Mas e um gentio feito, por exemplo, Cornélio, que era nobre, ou melhor, temente a Deus, se afastava do mal, somente fazia oração. Aqui tem algumas características do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 2 dele, que você encontra em crente. E o anjo ainda diz assim, as tuas orações foram ouvidas. Têm subido, né? Porque ele capítulo 10, verso 2, ele é piedoso, ele é temente a Deus, com toda a sua casa, ele faz esmolas e de contínuo orava a Deus, e as orações subiram, ainda teve a oportunidade de receber um anjo dentro de casa. Que nem todos os judeus. Nem todos os judeus tiveram essa oportunidade. Mas lá no capítulo 11, e o versículo de número de Atos, né, capítulo 11, versículo 2, vamos começar pelo 1, diz assim, capítulo 11, versículo 1, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Observe a admiração. Isso é censura também, né? Censura, porque é como se fosse no dia de hoje o seguinte, é uma pessoa que sai para evangelizar e entra na casa de uma pessoa não evangélico e faz a evangelização, a pessoa se converte, ele chega na igreja dizendo o seguinte, tu entraste na casa de pessoa não crente, quer dizer, é praticamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então a gente começa a perceber que essa tendência judaizante era muito forte no meio da igreja do primeiro século. Então esse era o problema. Como é que esse
esse gentil vai ser aceito aqui dentro dos ritos judaicos. É bom lembrar que a gente não tinha ainda Novo Testamento escrito. Esse detalhe que eu estava pensando aqui. Não tem Novo Testamento. Agora está começando o Novo Testamento, a gente fala em termos de escritura. Né? Sim. Atos está começando, a história ainda está sendo vivenciada para depois ser narrado e colocado. Você tem o Evangelho de Jesus sendo proclamado, mas não escrito. Não escrito. Né? E aí, quando o professor Ramon ele citou o que o pastor Claudio Correia de Andrade coloca lá, né? Que eu acho que a citação foi do pastor Claudio No, de que ele cita que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, o gentil está acostumado a ser aceito por fazer o que é certo, por vestir uma roupa, por comer uma comida, por colocar um chapéu, por fazer todo um rito, por levar um cordeiro. E agora alguém, simplesmente porque ele disse, creio, Sim. ele é abraçado, aí a pergunta é, vai fazer só isso? Só vai crer? Sem passar pelas regras. Sem passar pelas regras que eu tenho que passar? Verdade. E me permita, pastor, talvez esse é o grande problema realmente da entrada dos gentios aí, porque o gentil não vai ser obrigado a fazer nenhum rito judaico. Exato. Para entrar justamente no reino de Deus, que se entra agora pela fé. Então, esse tópico que o senhor mencionou para a gente, né, que depois veio uma tela que vem essa sequência justamente, que o apóstolo Paulo, Deus chamou a pessoa certa. O evangelho realmente para ser pregado pelo apóstolo São Paulo, ele vai primeiro justamente 14 anos depois, isso já mostra, já tivemos uma lição de escola dominical que mostrou aqui que esse período obscuro, quando eu digo obscuro não é de coisas erradas, né, de Paulo, mas nesse período aí que Deus estava preparando Paulo, a teologia paulina estava sendo preparada dentro dele, justamente para mostrar que, como Paulo vai dizer em Éfeso, judeus e gentios em Cristo formam um novo povo, que é uma coisa tão linda que se chama igreja. Glória a Deus. É porque o judeu, imaginei, o judeu diz assim, eu tenho que praticar kashrut, que é a lei dietética, tenho que participar de ritos de purificação, tenho que obedecer à lei do Senhor. E o camarada ali, gentil, só via blasfemando contra Deus. Uma vida desordenada. Comendo carne sacrificada. Chegou ali, agora e já vai. Ali no templo da deusa da fertilidade, praticando tudo que é tipo de imoralidade. Aí para vir a fé e participar do reino de Deus inaugurado por Jesus, é só fé. Não, nada disso não. E é tão fácil assim, Não, não é tão fácil assim, não. Eu queria chamar a próxima tela aí, por favor. E aí, irmão Éder, nós temos aí, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém por uma revelação. É justamente o texto de Gálatas 2, 1 e 2, numa visita rápida para levar os donativos para os irmãos pobres de Jerusalém. Continue lendo aí, por favor. A gente precisa entender o seguinte, Paulo, ele se converteu, e aí depois ele começou a pregar e foi até Jerusalém. E é aqui em Jerusalém que ele é apresentado aos apóstolos por Barnabé. Já tem passado ali quase 3 anos de sua conversão, quando ele precisa sair de Jerusalém, porque a perseguição começa a ficar muito grande. Então os irmãos mandam ele de volta para Tarso. Nesse período, é o que o professor Jonas falou, a teologia paulina, né, que é a teologia cristã, né, começa a ganhar contornos de... Ganhar formas, né? Como é que eu vou atingir os gentios? A questão é essa. Já que os judeus não quiseram me ouvir, eu vou pregar para os gentios. Então, ganha esse contorno. E aí Paulo tem a oportunidade agora de visitar novamente Jerusalém para entregar donativos. Tá? Só que existem 2 visitas de Paulo, e é esse contraste que a gente precisa entender hoje. Paulo não está aqui subindo para o concílio de Jerusalém. Aquele senhor vai falar bem sobre isso no próximo bloco. Isso aqui, quando diz que foi por uma revelação, não está dizendo que Paulo foi em espírito, tá? A revelação aqui é o seguinte, ele foi porque ele sentiu a necessidade de ir lá para entregar esses donativos, mas também para resolver essa questão, não é? Antes mesmo do concílio de Jerusalém, que já estava aparecendo. O quê? Tornar cristãos gentios, primeiro judeus, para depois se tornarem cristãos. Paulo disse, não funciona assim. E o espanto de Paulo em relação aos Gálatas é que os Gálatas, eles mesmo não entendendo perfeitamente ainda o evangelho, eles começam a receber esse tal da circuncisão, que são os judaizantes mais na frente,
e eles começam a mudar as suas práticas. Eles começam a se tornar judeus para poder abraçar o evangelho. Paulo disse, não é necessário isso. Né? Eu quero ler um versículo, porque quando o senhor estava falando, eu fiquei cheio da graça aqui. Capítulo 10 de Atos, e o verso 44. Eu amo esse texto. E dizendo Pedro essas palavras o que, irmão Jonatas? Pedro estava pregando para Cornélio e para a casa dele, que ele encheu a casa de gente para ouvir. Caiu, veja a expressão, caiu o Espírito sobre todos o que ouviam a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, quem são os fiéis da circuncisão? Judeus. Todos, quando tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se. Grife essa palavra. Maravilharam-se aqui não é positivo, tá? Eles se assustaram. Por que se assustaram? Que o dom do Espírito Santo também se derramasse sobre os gentios. Então, algo que só eles haviam recebido como promessa de Joel 2, agora está acontecendo na casa de uma pessoa ímpia, que nem levantou a mão ainda, mas já tinha seu coração dobrado ao Senhor. Eu acho isso muito bonito, né? Muito bonito. Eu aprendi isso ao longo dos anos, né? Sirvo a Deus nessa igreja desde minha infância, e eu já vi muitas vezes Deus encher pessoas que nem levantaram sua mão ainda. Está lá sentado e de repente o evangelho bateu e ela creu, né? Eu já vi pessoas, Jonas, se levantarem e serem batizadas com o Espírito Santo na hora. Então, o Espírito não está preso primeiro a uma mudança radical de aceitações de dogmas, de regras, para depois ele abraça. Ele abraça. E isso é crescer cristão. É entender que o sacrifício de Jesus, que purifica-nos de todo o pecado. A Bíblia nos diz, né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele é poderoso para nos salvar e a gente não precisa fazer nada antes. Isso também não nos exime da responsabilidade. Paulo vai dizer isso em Efésios 2:10, que a gente não está aí para fazer, só baixa a queda, tá tudo certo. Não. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, isso é 2:10, preparou de antemão para que vivêssemos nela. Então, o cristianismo tem responsabilidade. O que eu estou dizendo é que a fé em Cristo, em seu sacrifício, é suficiente para a minha salvação. O ladrão da cruz é um grande exemplo. Senhor, tem espaço para mim no teu reino? Dá para o Senhor lembrar de mim? E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é interessante o que o senhor está falando, e é até para esclarecer, né, ao professor que está aqui nos acompanhando, que, por exemplo, aí alguém pode dizer assim, mas pastor, lá na igreja, o senhor citou aqui, né? Citou na igreja, a pessoa não evangélica não chegou nem lá na frente, quando viu, a gente viu ela sendo batizada no Espírito Santo, ela chorando sendo batizada no Espírito Santo. Que é o caso aqui de Aí pergunta assim, aí a pergunta que vem é, então uma pessoa não cristã que não tenha passado pelo processo do novo nascimento, ela pode receber o batismo no Espírito Santo? Veja só, uma coisa é a experiência pessoal dela com Cristo, outra coisa é o sinal físico de que aquela experiência já aconteceu. Já aconteceu. Por exemplo, quando na igreja normalmente dizemos assim, se tem alguma pessoa que gostaria de tomar sua decisão para Jesus, levante a sua mão e venha à frente. Ali é um sinal físico de que aquela pessoa está experimentando o novo nascimento. Mas há pessoas que acabam experimentando o novo nascimento sem necessariamente dar essa expressão de levantar a mão. A gente, por exemplo, comumente a gente vê uma pessoa chorando, de repente sendo renovada, que era uma pessoa que tinha se afastado dos caminhos do Senhor, sendo renovada ali no banco, e de repente uma irmã ali junto daquela irmã, ou junto daquele irmão que está se voltando, levanta com ele, dando força, vai lá na frente. Mas é bom esclarecer, queridos irmãos, para que fique bem claro, que o seguinte, que essa experiência, uma coisa é o sinal público da profissão da fé. Isso. Outra coisa é o que o irmão Jonatas está trabalhando aqui, que é a experiência independente desse ato público de profissão de fé. Isso porque é bom deixar claro, porque alguém só pode receber o batismo no Espírito Santo, uma renovação espiritual, ou receber o Espírito depois que já tem tomado essa decisão. Veja o que é que Efésios capítulo 1, versículos 13, 14, ele diz. Veja o que Paulo nos diz. Nele também vocês,
depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, Paulo deixa claro, olha, vocês ouviram a palavra da salvação, vocês creram, e aqui crer não é só apenas fé, mas está oculto aqui também o arrependimento, que arrependei-vos e crede no evangelho. Depois que há esse processo de fé, arrependimento, aí a conversão, a regeneração, aí quando há regeneração, você recebe o Espírito Santo. É porque isso se dá de uma forma no mundo espiritual tão rápida. Isso, Que perfeito. às vezes não dá nem tempo da pessoa levantar a mão. Perfeito, perfeito. E uma coisa para a gente fechar essa tela aqui, eu queria que o senhor lesse rapidamente esse texto aí em vermelho. Não confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Gálatas foi escrito antes do referido concílio. Somando os anos mencionados nessa epístola, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária, isso conforme o livro do pastor Ezequiel Soares, não é? Tá Silva ali, mas é porque o último nome dele é Silva, página 24, é o livro da lição. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos e continuaremos comentando aqui o primeiro tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a segunda lição, que tem como título Somos Cristãos. No bloco anterior, nós trouxemos aqui uma visão introdutória e iniciamos o comentário do primeiro tópico de nossa lição, e eu gostaria de voltar aqui ao primeiro tópico, né? Isso. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí na próxima tela, irmão Ramon, nós temos aí as visitas de Paulo a Jerusalém em Gálatas e Atos. E aí nós temos esse quadro que vai mostrar aí as referências bíblicas e o acontecimento em Gálatas, as referências bíblicas de Atos e o acontecimento no livro de Atos. Perfeito, pastor. Esse quadro, né, é bom que quem estiver assistindo, né, pelo YouTube, né, colocar uma pausa aí, tirar o print, né, porque ele vai ilustrar muito bem. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, né, o acontecimento vai mostrar sobre a conversão de Paulo, né, mas também em Atos, no capítulo 9, também vai fazer este paralelo aí da conversão de Paulo. Né, quando a gente vai para Gálatas capítulo 1, 3 anos após a conversão, a primeira visita a Jerusalém, que foi justamente foi tratado um pouco no bloco anterior. Mas também em Atos capítulo 9, versículo 26 ao versículo 30, vai mostrar que Paulo também com Barnabé chegaram a Jerusalém. Em Atos capítulo 2, em Gálatas capítulo 2, do 1 ao 10, vai mostrar os 14 anos após a conversão de Paulo. E também, em Atos, capítulo 11, versículo 29 a 30, a visita a Jerusalém para o alívio de fome, que é justamente também o que já foi comentado um pouco aqui. Quando a gente vai para Gálatas, capítulo 2, versículo do 11 ao versículo 14, também vai mostrar a disputa que houve ali em Antioquia, e em Atos capítulo 15, versículo do 1 ao 2, vai mostrar a disputa também, é justamente esse paralelo aí que houve, e Paulo escreve a Gálatas, né, e no capítulo 15 de Atos vai mostrar aí o concílio, pastor, que houve também em Jerusalém. Vamos agora para a próxima tela, o segundo tópico de nossa lição. Nós temos aí, irmão Jonas, a tendência judaizante no início da igreja. No primeiro tópico nós falamos sobre prevenindo-se contra a tendência judaizante, falamos subindo outra vez a Jerusalém, já foi bem esclarecida essa subida de Paulo, o objetivo da reunião, Tito e a circuncisão. Mas aí no segundo tópico nós temos o espanto do apóstolo, quem eram os judaizantes, Gálatas 2 e 4, e o clima de tensão, Gálatas 2, 3 ao 5. Eu gostaria de chamar o próximo tópico, por favor, a próxima tela. Próxima tela, as resoluções e consequências do concílio. Vale lembrar, né, que já foi dito aqui, que esse concílio foi um concílio posterior à escrita de carta aos Gálatas.
aquela subida a Jerusalém, e nada tem a ver, já foi dito aqui, nada tem a ver com ir ao concílio, porque tem algumas pessoas que dizem, e foi justamente por conta do conflito de Paulo ali, naquele contexto em que Paulo disse, não, então vamos lá para o concílio de Jerusalém para resolver isso. Não. O concílio já havia, a epístola aos Gálatas, melhor dizendo, já havia sido escrita, e o concílio é uma situação a posteriori. Isso deixa claro de que, mesmo Paulo abordando este tema, mas o tema não foi dirimido o suficiente a ponto de ter que ir desaguar em um concílio. Aí eu entro agora no concílio e o senhor agora comenta. Sim, senhor pastor. As decisões do concílio, antes, vamos ler a tela como o senhor pediu, foram 3 as conclusões a que se chegaram no concílio, e nenhuma delas dizia respeito à prática da circuncisão, que era um sinal da aliança entre Deus e a nação de Israel. A recomendação conciliar visava não só corrigir um falso entendimento dos judaizantes com relação à salvação, mas reforçar que havia algumas questões na lei que não foram abolidas, pois a graça não anula a lei. Pode ler isso em Romanos capítulo 3, versículo 30 e o versículo 31. As decisões do concílio estão registradas em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e o versículo de número 20. De forma bem resumida, como aparece aí na tela, as decisões foram 3, antes de ler o versículo bíblico: a abstenção da contaminação dos ídolos, a abstenção da prostituição e a abstenção do que é sufocado e também do sangue. Atos capítulo 15 e o versículo 20 e o 21. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ainda em Atos capítulo 15, versículo 28 e o 29, para complementar o pensamento. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. Interessante que o capítulo 15, quando trata dessa discussão, e o versículo 20 a gente chama a atenção, porque tem assim, escreve-lhe, ou seja, a igreja está mandando um documento oficial, circular, que esse documento vai para todas as igrejas naquele momento. É como se fosse uma declaração de fé, né, pastor? Uma declaração. É como se fosse uma declaração de fé, né? Quer dizer, a igreja. Só que no versículo 28, os apóstolos disseram, mas isso é uma decisão do Espírito e a nós. Quer dizer, esse documento está chancelado pelo Espírito Santo e por nós. O que é que os apóstolos estão dizendo? Obedeça. Obedeça. Então a gente não vai colocar um encargo maior em cima de vocês. Então isso foi escrito justamente para esse gentil convertido. Agora, o que é que chama a atenção em relação aos Gálatas? Porque a Galácia, né? Pega a Gálatas capítulo 1, chama a atenção, pedir permissão aqui ao senhor, pastor, bem rapidinho, porque no livro Gálatas, que se essa discussão fosse em território hebreu, né, vamos dizer assim, era esperado. Mas lá no capítulo 1 de Gálatas, versículos de número 1 e de número 2, principalmente o versículo 2, diz assim: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ora, a gente está falando de terras que são gentílicas, pessoas que se converteram ao evangelho, mas que por causa de alguns que se infiltraram no meio dos judaizantes, eles estavam agora impondo. Muitas vezes a pergunta vem assim, né? Mas por que essa igreja rapidamente está trocando este evangelho e aderindo ao movimento judaizante? É bom lembrar que a Bíblia que se tem nesse momento aqui, fechada, arrumada, é o Antigo Testamento. O Novo Testamento está em fase de desenvolvimento, historicamente falando aqui, nesse evento histórico. Por isso que ficou mais fácil para essa igreja. Ora, Paulo é judeu,
deixa eu só conjecturar, Paulo é judeu, então significa que por ele ser judeu, ele também vai praticar as obras da lei, então vocês também têm que praticar as obras da lei. Quando Paulo chega na Galácia, Paulo se espanta. Como foi que vocês viraram judeu com um documento circular que já diz que vocês não podem aderir às práticas judaicas? É isso que espanta o apóstolo São Paulo, e essa rapidez nessa mudança justamente da graça para a lei novamente. Pegando a fala do professor Jonas, Paulo vai chamar de outro evangelho, né? Que é Gálatas capítulo 1, versículo 6, vai dizer: maravilho-me de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça para outro evangelho. Esse maravilho-me aí também é negativo. Isso. Estou espantado, ele diz. O irmão Jonas falou uma coisa aqui, e talvez algum aluno que esteja nos acompanhando não consiga entender, e dizer assim, mas como é que vocês estão falando aí que o Novo Testamento não estava escrito, e o livro de Gálatas é o quê? Não é o Novo Testamento? Bem, querido, é importante que tenhamos em mente primeiro alguns pontos. Por exemplo, a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica. Logo, o fato de Mateus ser o primeiro livro do Novo Testamento não quer dizer que tenha sido o primeiro livro a ser escrito, né? O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, segundo muitos estudiosos, há uma pequena divergência entre um livro e outro, mas predominantemente é a Epístola aos Tessalonicenses. O primeiro livro, então, dá uma data aí do ano de 45 depois de Cristo. Considerando que Jesus morreu e ressuscitou aí no ano 30, vamos arredondar, que alguns dizem 27, 28, mas vamos arredondar para 30. Então nós temos do ano 30 ao ano 45 um vácuo aí de livros. Isso. E o primeiro livro escrito pelo apóstolo Paulo, que é a Epístola aos Tessalonicenses. Depois nós temos o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho de Marcos, aí em torno de 60 depois de Cristo, que dá 30 anos depois. Então nós temos aí todo o Novo Testamento, ele vai ser produzido dentro de um período de 50 anos, ou seja, do ano 45 ao ano 95, é o período onde todos esses livros serão escritos. Então, por exemplo, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele não estava com a Bíblia na mão pregando o evangelho. O que foi que ele fez? Ele citou a tradição oral, daqui um conhecimento que estava bem fresquinho na mente do povo, que era a morte de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, que fazia menos de 2 meses ali, que Jesus havia morrido e que havia ressuscitado, e também um texto do Antigo Testamento, que é o livro de Joel, capítulo 2, num momento do derramamento do Espírito Santo. Então ele usa o livro de Joel e usa também os eventos que antecederam aquele derramamento do Espírito Santo. Então é por isso que por ser naturalmente e vocacionalmente a origem ser judaica, judeus, seus discípulos serem judeus e tal, é que houve uma propagação maior por todo o império entre os judeus que iam abraçando a fé, mas que achavam que abraçar a fé significava continuar reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, entretanto, somando a isso para a salvação, somando aí a questão da circuncisão. E os gentios, não judeus, que abraçavam a fé, precisavam, na mente deles, submeter-se a todos estes rituais, para que obtivessem a salvação. Então nós estamos falando de um ponto que é crucial para o crescimento e desenvolvimento da igreja, porque é um ponto soteriológico. Nós estamos falando aqui de uma doutrina periférica, de uma doutrina secundária. É por isso que Paulo vai ser tão incisivo com relação à pessoa de Pedro, porque era uma questão inegociável, era um aspecto soteriológico. E aí, depois do concílio, nós temos aí a abstenção de contaminação dos ídolos, a abstenção da prostituição e a abstenção do que é sufocado e do sangue. Então, essa é a orientação com relação à questão que foi levada ao concílio e que deveria ser dada a mesma orientação aos gentios. Não poderia se colocar sobre as costas dos gentios algo que nem os próprios
judeus poderiam suportar. E uma coisa que eu acho interessante é que o próprio apóstolo Pedro, na fala dele, no concílio, no versículo 11, 15 e 11, ele diz: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Ou seja, Pedro já descreveu de que todos serão salvos pela graça de Deus, pela fé no sacrifício de Cristo e nunca por meio de rituais, porque tudo isso, toda lei cerimonial, ela tinha como finalidade apontar a pessoa de Cristo. Eu queria chamar a próxima tela e eu gostaria, irmão Éder, que o senhor pudesse ler e pudesse comentar a nossa fala. Muito bem. Depois dessa aula maravilhosa que o senhor nos deu, né, sobre essa questão temática, porque isso é muito bom, quando a gente para estudar, assim, as Escrituras, né? A gente vai entender agora quem são esses judaizantes, que a gente vem comentando, e talvez você se perguntou, por que não começou por aqui? Porque a gente precisava, e o autor da lição, o pastor Ezequias, ele compreende realmente o que está escrevendo, né? Ele descreve a pontuação do que ocorreu em Gálatas e agora ele vai inserir para a gente a importância do conhecimento de quem são esses judaizantes. Então vamos lá. Os judaizantes foi um movimento surgido nas primeiras décadas da igreja cristã. Esse movimento é tão forte, porque a maioria do cristianismo é judeu, que quase torna o cristianismo uma seita judaica. Se Paulo, Deus usou Paulo aqui, né? A gente comentou rapidamente a questão de Tito, que é o ponto 3 o subtópico 3 do ponto 1, mas não deu tanta ênfase. Se Paulo não segura a questão de Tito, da circuncisão, a gente já tinha tido um problema aqui, porque seria o primeiro líder, que Tito aqui já é um presbítero. Nós temos o primeiro líder gentil sendo circuncidado para poder pregar o evangelho. Com Timóteo, ele ainda permite, capítulo 15 de Atos, capítulo 14, 15 de Atos, porque ele tem a mãe judaica, mas Tito não. Tito é gentil. E é por isso que em Gálatas ele vai dizer no versículo 5, Tito eu não deixei não. Não deixei não, porque eu vi que era questão litúrgica, não era uma questão de salvação. Não, e a outra coisa, o fato, se Paulo tivesse permitido Tito se circuncidar, Paulo estava diante da comunidade reafirmando o discurso dos próprios judaizantes. Dizer, está vendo que não é só a fé, é preciso circuncidar, tanto que Paulo, um exemplo, se Paulo tivesse mandado Tito, né? Tá vendo? Por isso que Paulo, veja Tito é gentil. Por que Paulo mandou circuncidar? Porque ele entende que a circuncisão é condição para a salvação além da fé. Imagina o problema que ia gerar depois da circuncisão de Tito. Ele perderia o argumento. Isso. Ele perderia, porque veja, 2 e 3 de Gálatas, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, nós precisamos entender que esse movimento, chamado de judaizantes, ou os da circuncisão, o desejo deles sempre era trazer as observâncias da lei de Moisés, que a gente vai chamar isso de legalismo, né? Dizer, você só é salvo se você guardar os preceitos. Nós também não estamos dizendo que os preceitos da lei não devem ser guardados. Por exemplo, amar a Deus e amar o próximo está em voga hoje. Tá? A gente está falando daquelas outras leis que foram criadas pelos próprios judeus, né? Por exemplo, quantidade de passos que podia dar no dia, quantidade de alimento que podia comer no sábado. Elementos ao culto. A questão dos elementos ao culto, né? Por exemplo, a lei cerimonial que incluía, por exemplo, tocar no morto está impuro, não pode ir para a igreja. Então, essas questões, como a prática da circuncisão, que essa questão da circuncisão é um negócio muito sério, né? Que é deixar a marca para comprovar que aquela pessoa pertencia a Deus, no caso, os judeus. E a abstinência de alguns alimentos e a questão da guarda do sábado. A grande problemática dos judaizantes era entender que o cristianismo, para os gentios, funcionaria de uma forma em que eles não precisavam primeiro ser aculturados para depois se tornarem cristãos. E é esse tipo de movimento que as igrejas têm feito ao longo dos anos ao enviar missionários, né? Quando a gente envia um missionário para fora do país e ele vai pregar para uma outra cultura, aquilo que na cultura não fere as escrituras é deixado lá. Se você observar um culto na África do Sul, é um dos cultos mais avivados no sentido de euforia, mas é porque
os nossos irmãos africanos são assim. E aquilo não fere as escrituras. Mas no que a cultura fere, deve ser interferido sim. A questão do judaísmo, por que não tornar judeu e depois cristão? Porque se primeiro tornar judeu, a gente anula o sacrifício de Cristo. E tudo aquilo que o pastor Nadir Jackson disse, eu só estou repetindo. Tudo que acontece no Antigo Testamento é uma figura de Cristo. Quando Cristo se manifesta, seu sangue é vertido, todos os ritos para trás não fazem mais sentido, porque já foi cumprido. Então, por que eu vou guardar o sábado se eu não sou judeu? Por que eu vou precisar me purificar das leis cerimoniais se o sangue de Jesus já me purificou? Por que eu vou precisar observar os adendos da lei de Moisés que foi colocado se Cristo cumpriu toda a lei? Então, quando eu digo que dentro da perspectiva cristã, aceitar esses ritos, eu devolvo a palavra ao pastor, aceitar esses ritos é se tornar um judaizante. Ou seja, eu primeiro me torno judeu para depois aceitar o sacrifício. Isso é diminuir o poder do sangue de Jesus. Isso. E aí, Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 23, eu vou ler aqui, isso mostra que não era um problema só na Galácia. Era geral. Os judaizantes ele tinham uma influência muito grande, justamente por conta daquilo que nós já falamos. Inicialmente, o cristianismo, que ainda não era chamado de cristianismo, os seitas dos nazarenos ou o caminho eram formados predominantemente de judeus. Aí veja o que Paulo fala aos Colossenses capítulo 2, versículo 16 em diante, e diz assim: portanto que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, que é aquilo ali, a lei kashrut, né, a abstinência de alimentos, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Observe. Ele diz, portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida ou bebida, que é a lei dietética judaica, kashrut, ou dia de festa, está falando das festas anuais judaicas. Isso. Ou lua nova, festas mensais judaicas, ou sábados, festas semanais. Por que ninguém pode nos julgar se nós não praticarmos isso? Ele diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, observe, Paulo está dizendo que tudo isso aí é sombra. Isso. Nós não estamos mais na sombra, estamos na substância. Aleluia. Tudo isso apontava para Cristo. E nós já temos Cristo. E voltar a tudo isso aí é você abdicar da substância para voltar para a sombra. E não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Aí ele continua. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, olha, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que vem de Deus. Aí versículo 20, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se vos sujeitam a regras como se ainda vivesse no mundo? Não toque nisto, não coma disto, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventaram, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor nenhum na luta contra as inclinações da carne. O que é que Paulo está dizendo? Isso aqui é justamente essas questões ritualísticas que os judaizantes estabeleciam que as pessoas deveriam se submeter para serem salvos além da fé. É importante destacar que o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, veja o que é que Paulo disse, antes mesmo do capítulo 3. Capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Primeiro ele já vai dizer que seguir esse legalismo judaico aí é outro evangelho. Diz, ó, como é que vocês, tudo isso apontava para a sombra,
Jesus é o cumprimento de tudo. E vocês querem voltar para a sombra? Vocês decaíram da graça. Aí, então já não resta mais sacrifício para vocês, porque vocês decaíram da graça. Aí Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, ele diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo disse assim: olha, vocês querem ser salvos pela lei? Eu quero dizer a vocês que a lei não salva ninguém. A lei é um espelho que vai mostrar quem você é e vai mostrar a sua indignidade. E maldito é todo aquele que permanecer em todas essas coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí Paulo continua: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aí eu pergunto, quem conseguirá seguir os preceitos da lei? Aí Paulo depois aqui vai argumentar, dizer o seguinte: olha, se você conseguir cumprir os preceitos, você não quer viver pela lei? Cumpre todos os seus preceitos que você será salvo. Mas como é que ele pode ser salvo? Primeiro, a lei não foi dada para salvar. Segundo, você tem um pecador tentando cumprir a lei. Aí Tiago diz: se você cumpre toda a lei e tropeça no só ponto, você é culpado de toda a lei. Paulo, em Romanos 7, vai dizer: as coisas que quero fazer não faça, que faça que não quero, por causa da lei do pecado que há dentro de mim. Paulo vai falar em Romanos 8, que a lei não teve força sobre nós porque nós estávamos enfermos pelo pecado. Logo, já não resta mais chance para a gente. Não resta mais oportunidade de sermos salvos, senão exclusivamente pela fé no sacrifício de Cristo. Glória a Deus. Eu não tenho como cumprir a lei nesse estado que eu estou carnal. Isso. É exatamente isso que Paulo está dizendo. E por isso a necessidade do sangue de Jesus. Para que haja um novo nascimento e essa pessoa possa, como dizem em Efésios 2 e 10, possa fazer as obras não para ser salvo. E aí a gente está falando de outro tipo de obra, né? Mas as obras que transformam o nosso coração ao ponto da gente querer se parecer com Jesus. Nós vamos dar um rápido intervalo, a conversa está muito boa, daqui a pouco nós voltamos e continuaremos comentando aqui o segundo tópico de nossa lição. Já vamos avançar para a tendência judaizante hoje. Não saia daí, nós voltaremos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a segunda lição, que tem como título Somos Cristãos. E no bloco anterior, nós estávamos comentando sobre o segundo tópico de nossa lição. Falamos sobre quem eram os judaizantes, a influência que os judaizantes tinham no primeiro século. Falamos sobre a influência dos judaizantes na Galácia, e também não só na Galácia, né, mas Colossos também. Paulo também escrevendo a carta aos Colossenses, também mandou aí umas orientações, umas exortações à igreja, combatendo taxativamente aí o ensino judaizante que estava também influenciando aquela igreja. Claro que no primeiro século nós temos dois grandes problemas, duas grandes heresias que vão atacar a igreja e vão procurar minar a unidade da igreja. Uma heresia se chama judaizantes, o legalismo judaico, e a outra é o gnosticismo. Mas sobre o gnosticismo é um assunto que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Hoje nós estamos falando aqui sobre a influência dos judaizantes num discurso soteriológico. Paulo, de fato, ele entra mostrando lá no livro de Gálatas uma exposição teológica maravilhosa, mostrando que a salvação sempre foi pela fé. É a mesma abordagem que Paulo faz também lá no livro de Romanos, é a mesma abordagem que o escritor aos Hebreus também faz lá na carta aos Hebreus, que muitos judeus que haviam abraçado a fé cristã, estavam abandonando a fé cristã para voltar ao judaísmo, lá no caso da Epístola aos Hebreus.
porque o judeu poderia professar fé livremente no Império Romano, enquanto que os cristãos eram considerados uma religio ilícita, ou seja, eles não poderiam professar a sua fé livremente. Então muitos estavam abandonando a fé e voltando para o judaísmo. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, ou seja, se ele volta às práticas judaicas, minha alma não tem prazer nele. Agora, uma coisa que é importante pontuar, que o cristianismo, ele recebe sim uma grande influência do judaísmo. Agora, essa influência em nada tem a ver com essas questões judaizantes, não, de forma alguma. Nós temos a chamada influência judaico-cristã, a questão da moralidade, a questão da formação até das igrejas, né, a liturgia. Então, há influências na composição até dos nossos cultos, que em nada tem a ver com o que nós vamos tratar agora da influência dos judaizantes na atualidade. Nós recebemos a influência sinagogal na formação dos presbíteros. Isso. Era algo que já existia na sinagoga, a questão do diácono também, sim. Algo que já existia na sinagoga, a questão do púlpito, da leitura da palavra, dos oficiantes, da congregação, todos estarem embaixo, o oficiante está em um púlpito. Então, há muitas influências, né, que nós cristãos recebemos, que nada tem a ver com o assunto que nós vamos tratar agora. O assunto que nós vamos tratar agora, vamos para a próxima tela, por favor. A tendência judaizante no início da igreja, aí nós já comentamos, né, o novo legalismo, com citação de textos bíblicos isolados, os quais eles torcem em favor de seus pontos distorcem, né? Torcem em favor dos seus pontos de vista. Portanto, as leis do Antigo Pacto destinadas diretamente à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais ou cívicas, já não são obrigatórias para quem está no Novo Pacto. Vamos para a próxima tela, por favor. Então, nós temos a tendência judaizante hoje. O mesmo evangelho, Gálatas 2, 7 a 9, o perigo da doutrina judaizante e as práticas judaizantes atuais. Vamos para a próxima tela, por favor. Então, nós temos, irmão Jonas, nós temos aí a tendência judaizante hoje, as práticas judaizantes atuais. Eu queria que o senhor pudesse ler, por favor, e fazer um comentário. Sim, senhor pastor. As práticas judaizantes atuais são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chale usado para oração, o uso do kippá, o solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Alguns grupos religiosos hoje pegam algumas práticas do judaísmo e tentam, muitas vezes, introduzem na liturgia do culto. Qual é o problema disso aqui? É como se a validade do evangelho, o evangelho só tivesse validade se passasse por esses ritos aí. Isso se torna um problema muito grande, porque de maneira consciente ou até mesmo inconsciente de alguns, eles estão dizendo o seguinte: Jesus é o caminho, mas o pedágio se chama a guarda da lei. Aí é um problema sério, quer dizer, aqui está o caminho, é Cristo, mas para você seguir, você tem que passar por aqui, pela circuncisão, você tem que passar por vários ritos. Guardar o sábado. Guardar o sábado seria, na verdade, o pedágio. E esse pedágio não existe. O caminho está livre para aquele que aceita Jesus de todo o coração, se arrepende dos seus pecados, se converte e quer viver justamente uma nova vida. Então a igreja ela não tem obrigação nenhuma de participar de nada disso. Isso pertence ao judeu, isso não é algo nosso para ser introduzido, por exemplo, na liturgia do culto. Imagine na hora que a gente for cantar os hinos, ou toda hora que o
Toda hora que a gente for convocar o povo para ficar em pé na hora da leitura, precisar de alguém com o chofar tocando para o povo ficar em pé. Ou se não, alguém com o chofar tocando para o povo sentar. Ou se não, professor, pegar o manto e sair jogando por cima dos irmãos. Ou trocar a prática que acontece muito hoje. Verdade, ou trocar o terno simplesmente por um talite. Não, são práticas. Então, os novos judaizantes estão tentando introduzir isso, pastor, em muitos cultos, que se torna um perigo terrível, simplesmente não só para a liturgia, mas para o próprio andamento da igreja, porque vai chegar num momento tão legalista que a salvação agora não é mais por fé, vai ser simplesmente por obras. E uma coisa que é importante pontuar, porque é sempre bom, aqui o programa da Escola Dominical tem um compromisso, né, com o ensino bíblico ortodoxo, prima pelo equilíbrio, e é bom destacar que quando se está tratando dessa questão do shofar, do talite, do kippah, são elementos que estão sendo introduzidos em algumas comunidades cristãs onde não há nem púlpito mais, né? Já existem comunidades em que as pessoas, quem está oficiando lá em cima do púlpito, ele ministra de costas para a igreja porque ele diz que o púlpito é o Santos dos Santos. Então ele ministra de costas para a igreja porque ele não pode dar as costas para o Santos dos Santos. E aí nessas igrejas, né, os líderes eles se vestem do chamado talite, do talite, tem até a Arca da Aliança, onde são feitos os votos, há todo um processo de reverência. Isso é um fato, e um problema quando se faz disso um elemento essencial do culto, um objeto sobrenatural, de reverência, em que precisa ser colocado no culto, porque sem ele não há sentido para o culto. Diferentemente de representações, que vez por outra você tem representações de missões, você tem representações sobre, por exemplo, o nascimento de Jesus, entre outras coisas que são feitas na igreja, e que de repente pode-se fazer um uso do shofar, pode-se fazer um uso da bandeira de Israel, pode um irmão, um jovem, um adolescente representar ali um judeu com talite. Isso são questões de representação, mas que não fazem parte da liturgia do culto. Isso é um momento específico. O que estamos tratando aqui é aqueles que fazem já destes elementos o essencial da liturgia do culto. Exato. Por exemplo, eu já tive conhecimento de lugares em que as pessoas precisam tirar os sapatos, porque o lugar é santo, tem que colocar o talite, tem que botar o kippah, precisam entrar e fazer todo aquele ritual judaico. E aí diz, não é porque nós somos judeus, é melhor judaizar do que romanizar. Nem romanizar e nem judaizar. Uma coisa que o pastor Ezequias, ele fala aqui, que eu acho fantástico, é dizer o seguinte: quando um judeu ele reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não se torna cristão, ele se torna um judeu messiânico. Por quê? Porque a promessa é para ele. Mas e aí, pastor? Ele, como judeu messiânico, ele continua ainda comemorando a festa das cabanas? Sim. Claro. A festa da Páscoa? Sim. É a cultura dele. A festa do Pentecoste? Sim. Mas o que é que ele faz? Ele ressignifica agora para a perspectiva de Cristo, porque todas essas festas apontavam para a pessoa de Jesus, e agora ele enxerga Jesus dessas festas. Então ele continua sendo judeu praticando. Agora, nós como cristãos, gentios, nós não temos que introduzir elementos judaicos em nosso culto para se sentir mais crente, não, porque nós somos gentios. Veja que Paulo foi enviado, embora que no DNA da sua chamada, ele foi chamado para judeus, gentios e os reis, mas predominantemente seu ministério foi entre os gentios. Mas observe, Pedro foi para os da circuncisão e Paulo foi para os da incircuncisão. Então, há judeus messiânicos hoje, sim, há judeus messiânicos,
eles quando reconhecem a Cristo como o Messias prometido, ele não se torna cristão, ele se torna judeu messiânico. Agora nós, gentios, nos tornamos de fato cristãos, porque a promessa de Deus, Jesus veio para aqueles que eram seus não receberam. Mas não foi pelo fato de eles não terem recebido, foi pelo fato de que o projeto de Deus sempre lá atrás, sempre foi alcançar a todos, porque Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Exato, pastor. E a gente já está perto de estourar o tempo. Eu achei muito interessante o ponto 3.2, lá no meio da lição, o pastor coloca o seguinte: os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Então, quando a gente está falando, a gente está tratando uma lição apologética, né, em defesa da fé cristã, e hoje o tema é Somos Cristãos, eu gostaria de concluir o pensamento a minha fala aqui, dizendo o seguinte: o problema dos judaizantes é o seguinte, eles não aceitavam somente o sacrifício de Cristo, tá? Precisava de alguma coisa a mais. Por quê? Porque ele, como judeu, precisava continuar praticando os ritos. Então ele queria que esse mesmo peso fosse carregado também pelos gentios. Quando Paulo, e no concílio, né, temos ali o pastor Tiago, Pedro e os demais, eles comungam daquela verdade espiritual, porque foi o Espírito Santo, bem lido por Jonas, o Espírito Santo que comissiona aquilo, né, é o Espírito Santo que está guiando a igreja, por isso que alguns chamam de Atos do Espírito Santo, o livro de Atos, porque é o Espírito que chama, é o Espírito que guia, é o Espírito que leva. O Espírito Santo diz assim: não coloque mais encargo sobre eles. Permita que eu altere por dentro a sua cultura. É claro, existem questões na nossa cultura que ferem sim o Evangelho, e aí a gente precisa fugir deles. Mas a gente não precisa ser um judeu para ser aceitado por Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos fez, como Jonas bem disse aqui, um povo só, judeus e cristãos. E o mais bonito, pastor, é que o evangelho que Paulo pregava era o mesmo que Pedro pregava. A diferença é, Pedro pregava para um povo que já guardava o pensamento. Ele já guardava, vamos dizer assim, aquilo como algo natural. Quando ele nascia, 7 dias depois tinha a circuncisão. No dia a dia ele era criado com aquele alimento. Isso seria muito complexo colocar, por exemplo, na mente de um romano, acostumado a comer carne, por exemplo. Eu vou ler, eu sei que o tempo está estourando, mas eu me lembrei que em Romanos, a gente também tem uma disputa disso dentro da igreja, em Romanos 14. Se eu permitir a gente ler 3 ou 4 versículos, veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 14, né, sobre a tolerância para com os fracos na fé. E aí você vai entender quem é um fraco aqui. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer. Quem é que crê que se pode comer de tudo? São gentios. O outro que é fraco, come legumes. Verso 3. O que come, preste atenção nesse detalhe, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Depois ele vai falar do sábado, né? Um faz diferença entre dia e outro não. Mas o que eu queria destacar aqui é o verso 3. Ele diz assim: o que come, ou seja, o judeu gentio, não deveria desprezar o que não come, o judeu cristão. O judeu messiânico. Ele não come, então ele é mais fraco do que eu que como. Não despreze ele é do Senhor também. Mas também, você que não come, não julgue que come. Eu costumo, quando estou ensinando isso aos meus alunos, dizer que é mais ou menos o seguinte: o irmão judeu passou e viu o irmão gentil comendo uma comida lá e tinha porco no meio. Disse: meu Deus, o irmão fulano está comendo porco, vai para o inferno. Então, esse é o julgamento que está ocorrendo. Porque você está comendo porco, é uma comida imunda, você se tornou imundo. Aí Paulo diz assim: não julgue ele. Mas também você que come, não acha que ele é fraco, porque os dois são do Senhor. E isso num ambiente judaico-cristão. Judeus permanecem sendo judeus e cristãos, no caso gentios, permanecem sendo gentios, guardando aquilo prescrito nas Escrituras e, claro, servindo a Deus. O nosso ponto pacífico aqui é: nós somos cristãos. Se você é judeu e aceitou a Cristo, Deus te abençoe. Continue servindo a Deus, agora como judeu que crê que Jesus já veio. Olhe para as festas, como o pastor Jackson diz, dizendo: isso aqui simbolizava Cristo. Olhe para o tabernáculo e diga: isso aqui simbolizava Cristo.
Nós não tivemos essa oportunidade de ser judeu, mas nem por isso deixaremos de estar junto com o Senhor naquele dia. Porque o que nos levará para estar na presença dele foi o seu sacrifício na cruz. E isso liga você, judeu, a mim, cristão, brasileiro e gentil. E lembrando que o capítulo 14 de Romanos é um capítulo que está tratando sobre uma doutrina periférica, né? Sim, Porque sim. são questões que não estão normatizadas pela Escritura e que eles estavam tomando como norma. Isso. Aí ele diz, olha, quem come a carne com porco, o Senhor come, Isso. quem come o legume, o Senhor Porque come. dá graças a Deus ele diz. É isso, então, olha, ambos estão comendo para o Senhor, então é comida sacrificada aos ídolos? Não. É aquilo que foi estabelecido lá no Concílio de Jerusalém? Não. Então, não tem problema. Haja Convivam, a né? questão do princípio do equilíbrio, né? Vamos para a próxima tela, nosso tempo já estourou. Nós temos aí os cristãos não necessitam guardar o sábado. Isso. O sábado representa o selo da aliança mosaica. O sábado foi separado como santo. Era um sinal entre Deus e seu povo Israel. Era um sinal de lealdade entre Israel e Yahvé. Era um dia de deleites e felicidades, mas um dia de obrigações infelizes. Era para beneficiar os pobres e escravos. Uma vez alguém disse assim, olha, eu tenho 200 versículos para provar que você guarda o sábado. Ele disse, Colossenses 2:16 é um versículo que desmancha os 200 versículos. Irmão Ramon, nosso tempo já foi embora. Qual a recomendação que o senhor dá ao professor que vai abordar essa lição? Perfeito, pastor. O professor em classe deve mostrar para os seus alunos que o sacrifício de Cristo atingiu a todos, né? E a gente observa, principalmente hoje em dia, foi o que a gente já vem comentando aqui, que hoje não precisa mais de trazer, melhor dizendo, alguns elementos principais ou para o culto principal, né? Hoje em dia a gente não precisa estar com chofar, falando aí do culto principal. A gente não precisa estar fazendo desses elementos, chofar, kippah, entre outros, para adentrar aí ao culto. Essas práticas a gente observa que foi ao Antigo Testamento, pastor. Bom, Jonas. O professor da escola dominical, ele deve ter o cuidado de se prender à lição e também outro cuidado, porque como estamos falando de crente judaizante, a lição fala de judaizante moderno, existe muito, nesse universo tão grande, do povo evangélico, infelizmente em alguns momentos aparece, não como evento, mas sim como parte litúrgica de culto de algumas. Então tenha cuidado para ser tratado com respeito e do ponto de vista, acima de tudo, bíblico. Irmão Éder. Pastor, eu vou ler só um versículo. João 1 e verso de número 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa é a parte mais importante do Evangelho, né? Aos que creem no seu nome. Então, não precisamos de ritos, não precisamos de nenhuma liturgia judaica para se tornar filho de Deus. Precisamos crer. Isso também não quer dizer que a nossa liberdade cristã serve para viver uma vida libertina. Leia em casa Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 10, você vai entender que, depois de nascido, você agora é uma nova criatura. Seu pensamento não está mais aqui, mas lá em cima. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Irmão Éder, nos dê a honra. Amém, pastor. Vamos orar e agradecer a Deus por essa aula tão abençoada. Querido Deus, nós louvamos o teu nome por esta oportunidade que nos dá, Senhor, de mais uma vez aprender a tua palavra, e nesta quase 1h30 em que estivemos aqui, exaltamos o teu nome, o teu sacrifício e reafirmamos, Senhor, que ele é o único caminho e modelo pelo qual nós podemos ser salvos. Continuamos crendo que a nossa vida espiritual é regida pelas Escrituras e principalmente pelo teu sacrifício. Continua abençoando a cada um de nós, que nos guardemos dessas inovações e possamos compreender que a verdade do Evangelho ela é única e salutar. Continua abençoando, Senhor, o nosso querido pastor, que tem sido um exímio expositor das Escrituras, nos ensinando a verdade, toda a superintendência da pessoa do pastor Nadir Jackson. Continua abençoando cada professor, cada aluno da escola dominical. Estende tuas mãos, Senhor, que essa lição seja de bênção para as nossas vidas. Nós te louvamos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém.
Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a segunda lição do novo trimestre com o título Somos Cristãos. Na próxima semana veremos a terceira lição com o tema A Encarnação do Verbo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.